Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Isaías, capítulo 55. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Glória a Deus. Você não está entendendo nada que está acontecendo com você? Pois é, sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos que o seu. Os planos de Deus são mais altos, os projetos de Deus são mais altos. Mais altos. É isso que acontece. Às vezes a gente não compreende tantas coisas que nos acontecem. A gente fica muitas vezes até mesmo desesperados, não é isso? Entra numa angústia, numa ansiedade, porque a gente não consegue entender o que está se passando. Mas eu queria dizer para você que nada foge do controle de Deus. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. A gente não sabe. Então, pare de querer entender a mente de Deus, porque a palavra do Senhor fala que ninguém consegue compreender a mente de Deus. Ele escreve certo, da maneira certa, por linhas certas, não tortas, como algumas pessoas dizem, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Ele escreve certo por linhas certas, só que às vezes a gente não compreende, porque que a gente às vezes tem que passar por situações tão terríveis, de humilhação, de perseguição, de dores, para depois ser exaltado. Lembra da vida de José do Egito? Antes de chegar ao governo, do Egito, quantas coisas aquele homem sofreu. Foi vendido como escravo, foi lançado numa cisterna, uma cisterna rota, quase morreu, depois foi vendido como escravo, foi acusado injustamente pela esposa de Faraó, depois foi parado numa prisão, ficou 2 anos numa prisão lá, esquecido. Só depois de todas essas coisas que ele passou, ele foi exaltado, ele chegou, ao ponto de ser um dos homens mais famosos do Egito. Teve que passar por tudo isso, fez parte do processo da vida dele. Deus estava trabalhando com José, Deus está trabalhando com você, às vezes como um barro na mão do oleiro. Não é isso que diz lá? Quando o profeta Jeremias diz: eu desci até a casa do oleiro e vi o oleiro trabalhando, e ele amassava o barro, amassava, e o barro não pegava a forma direito, e o oleiro quebrava o barro e tornava a fazer, até chegar na forma que ele queria. É mais ou menos assim que o Senhor faz conosco. Ele vai trabalhando conosco, na nossa alma, no nosso físico, no nosso psicológico, em todo o nosso ser, para conduzir a algo profundo e grande que Ele quer. Lembra de Ana? A Ana, a esposa de Elcana, que tanto queria um filho e chorava e chorava. Quantos anos aquela mulher foi humilhada, mas gerou em lágrimas o profeta Samuel, um dos maiores profetas da época, um dos homens, boca de Deus da época. Foi lágrimas, foi suor, Lembra de Moisés também? Quantas coisas Moisés passou. A mãe de Moisés, quanta caminhada foi ali, jogado num rio, quase que morreu ali dentro daquele cestinho. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano muito maior do que eles com certeza imaginavam. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Deus tem um plano muito maior do que você imagina. Se submeta à vontade do Senhor. Obedeça aquilo que Deus está te falando. Obedeça a direção que Deus está trazendo. Por mais que você não entenda. Muitas vezes a gente não tem que entender. A gente tem só que obedecer. E Deus vai nos honrar. Com certeza. Sabe por quê? Porque Ele honra a obediência. Ele honra a submissão. Ele honra a direção, Quando a gente segue essa direção que Ele nos dá. Então, por mais difícil que seja, por mais que você não esteja compreendendo, lembre-se do que está escrito aqui em Isaías, que os caminhos dele são bem mais altos, não é? Não é isso que nós lemos aqui? Porque os meus pensamentos são bem mais altos do que o seu. Nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem mistério de Deus em tudo isso, tem mistério, mas quando tem obediência, tem honra.
Amém? Então aguarde que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Está passando pela prova, fica firme, dê glória a Deus e prossiga, que você chegará lá onde Deus quer que você chegue, como José do Egito chegou. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.